Você já teve uma ideia incrível e a viu morrer soterrada por formulários, protocolos, comitês e prazos que nunca se concretizam? Já viveu aquela frustração de ver um projeto cheio de potencial ser desidratado até virar apenas mais um item em sua planilha esquecida? Esse sentimento, infelizmente, não é isolado. Ele revela um padrão silencioso, mas devastador, que vem minando a inovação em muitas organizações: o excesso de burocracia. A burocracia, quando mal calibrada, não mata a criatividade de forma explícita. Ela suga o oxigênio da inovação aos poucos, no medo de errar, na espera eterna por aprovações, no excesso de comitês para decisões simples. E quando menos se percebe, aquela cultura que um dia foi vibrante e aberta às ideias se torna um ambiente árido, onde ninguém mais ousa propor algo novo. Mas será que controle e criatividade são mesmo os inimigos naturais? Ou será que estamos apenas operando modelos antigos de gestão, incompatíveis com os desafios do presente? Neste vídeo, vamos investigar como a burocracia se tornou o principal obstáculo à inovação e, mais importante, como revertê-la sem perder segurança, organização e responsabilidade. Vamos mostrar exemplos reais de empresas que conseguiram manter ordem e ainda assim estimular o pensamento criativo em alto nível. Para entender como chegamos até esse ponto, vamos começar com um princípio simples, mas essencial. Nenhuma empresa sobrevive sem um mínimo de organização. Regras, fluxos de trabalho e definição de papéis são essenciais para a operação funcionar. Mas entre o controle saudável e o engessamento nocivo, existe uma linha tênue e ela tem sido ultrapassada com frequência alarmante. Em nome da segurança, muitas organizações criaram sistemas de validação tão complexos que as boas ideias simplesmente não conseguem passar. A lentidão nas decisões desestimula a experimentação. O medo de errar é punido com silêncio e a criatividade, que precisa de liberdade e agilidade, se retrai. O resultado? Ambientes apáticos com baixa inovação, alta rotatividade e colaboradores desmotivados. Só que isso pode ser diferente. Inúmeras empresas estão redesenhando seus processos para permitir mais fluidez, autonomia e confiança, sem abrir mão da responsabilidade. E os resultados têm sido surpreendentes. Para ilustrar isso, vamos acompanhar a história da Joana, que viveu na pele os impactos de uma cultura burocrática sufocante. Vamos entender como elas estão fazendo isso. Joana trabalhava em uma grande multinacional no setor de bens de consumo, líder de um time de design. Ela vivia propondo soluções criativas para melhorar a experiência dos clientes, mas cada projeto precisava atravessar 6 níveis hierárquicos, 3 sistemas diferentes e 2 comitês de avaliação. O tempo entre uma ideia e sua execução era tão longo que, quando finalmente algo saía do papel, o mercado já havia mudado. Joana guardou suas ideias, depois parou de propor e, por fim, pediu demissão. Hoje comanda uma consultoria que trabalha em ciclos curtos de prototipagem, com liberdade para testar e errar. A experiência de Joana não é isolada e os dados confirmam que o excesso de controle está diretamente ligado à queda de inovação e desempenho nas empresas. Histórias como a de Joana são mais comuns do que se imagina. Uma pesquisa da McKinsey mostrou que líderes gastam em média 45% do seu tempo com atividades burocráticas. A Harvard Business Review revela que organizações com controles excessivos inovam 30% menos. Já o MIT indica que empresas com estruturas mais horizontais são até 3 vezes mais inovadoras. E o impacto não é apenas criativo, ele afeta o desempenho financeiro. Organizações inovadoras crescem mais rápido, atraem melhores talentos e são mais resilientes em tempos de crise. Mas atenção, o problema não está na existência dos processos, está na forma como eles são desenhados. Processos mal estruturados, com regras pouco claras e camadas infindáveis de aprovação, matam qualquer chance de inovação. Por outro lado, processos que criam clareza, promovem confiança e oferecem segurança psicológica funcionam como um alicerce para ideias ousadas. E quando bem desenhados, esses processos se tornam motores de criatividade, como mostram os exemplos de algumas
das empresas mais inovadoras do mundo. Empresas como o Google criam o 20% Time, permitindo que funcionários dediquem parte da jornada a projetos próprios, iniciativa que deu origem ao Gmail e ao Google Maps. A 3M, desde 1948, estimula seus cientistas a explorarem projetos fora das suas rotinas. O resultado? Mais de 60 mil patentes registradas. No Brasil, empresas como a OLX implementam ciclos de inovação curtos com sprints trimestrais. A Resultados Digitais criou temporadas específicas para testar ideias em ritmo acelerado. A Notion aposta na descentralização das decisões, colocando a autonomia como eixo central de sua operação. Todas essas práticas têm algo em comum: combinam liberdade com direção, criam espaço para a criatividade florescer, mas dentro de um modelo que ancora essa liberdade em propósito e resultado. E essa tendência está se espalhando. Cada vez mais, organizações estão criando estruturas internas que protegem a inovação no meio da rotina. Outras organizações estão incorporando laboratórios de inovação interna, sistemas de sugestões com feedback ativo e até programas de intraempreendedorismo, onde colaboradores desenvolvem novos negócios dentro da estrutura da empresa. O foco é sempre o mesmo: proteger a cultura criativa de ser engolida pela rotina operacional. Mas, mais do que estruturas, o que realmente sustenta a inovação a longo prazo é a cultura organizacional. E é sobre isso que precisamos falar agora. Para além dos processos, a chave está na cultura. Empresas que tratam o erro como oportunidade aprendem mais rápido. Ambientes que estimulam o diálogo e valorizam a diversidade de pensamento produzem soluções mais completas. E organizações que confiam em seus colaboradores tendem a receber mais ideias do que aquelas que controlam cada movimento. Criatividade e controle não precisam ser polos opostos. O desafio das empresas do futuro é construir pontes entre esses dois mundos. Estruturas que sustentem a segurança, mas permitam ousadia. Processos que ofereçam previsibilidade sem engessar. Culturas que valorizem a inovação como um processo e não como um evento esporádico. E agora queremos saber de você. Como a sua empresa lida com novas ideias? É um terreno fértil ou um campo minado para a criatividade? E você? Qual é a sua realidade? Sua empresa é um ambiente que estimula ideias ou que engessa tentativas? Você já viveu o sufoco de ver uma proposta criativa ser barrada por excesso de regras? Conta aqui nos comentários. Sua experiência pode iluminar o caminho para outras pessoas. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal do GTI Group, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com colegas de trabalho, líderes e profissionais de RH. A gente transforma conhecimento em ação, com foco em adequações legislativas, RH estratégico, recrutamento, seleção e educação corporativa. Quer levar esse tema para dentro da sua organização? Fale com o nosso time pelo link da descrição ou pelo QR Code na tela. E segue a gente nas redes sociais para acompanhar conteúdos que ajudam a construir empresas mais humanas, eficientes e inovadoras. Nos vemos no próximo vídeo.